Olá galera, boa tarde, começando aqui mais uma aula de português, tá certo? Tá meio claro aqui que eu tive que botar uma luz, tava ficando escuro, mas vai dar certo. Seguinte pessoal, a aula de hoje é um pouquinho diferente, que apesar de ter aqui a imagem do livro, nós não vamos usar o livro hoje, tá? Eu vou tirar essa aula e algumas aulas durante a semana para trabalhar algumas coisinhas que estão bem necessárias, tá bom? Que nós estamos precisando ver com urgência antes da gente dar continuidade aos conteúdos, tá certo? Pessoal, vou dar uma paradinha nos conteúdos do livro. Essa semana nós vamos ver muito pouquinho do livro pra gente trabalhar umas outras coisas. Mas como assim, professor? E aí não vamos ver conteúdo? Não, vamos. Só que antes do conteúdo a gente tem outras coisas a ver. Começando por isso aqui. Primeiro conteúdo de hoje, pessoal, nós vamos falar sobre caligrafia, tá bom? Porque estamos com um probleminha bem legal, probleminha legal, né? Com muitos alunos da turma, que é um problema sobre a questão da letra. Como se, muitos colegas vão concordar, né, que às vezes eu tenho que ficar cobrando, ó, ajeita isso, ajeita aquilo, ajeita aquilo. Então nós vamos trabalhar um pouquinho hoje sobre isso, a questão da caligrafia, para a gente tentar unificar um pouco mais, certo? Porque assim, não existe, não, quer dizer, existe tipo assim, a letra certa, o jeito que tem que ser, só que não é universal. O importante é dar para entender. Então, pessoal, se a gente tem a letra, a gente faz a letra de um jeito, nosso colega faz de outro, se dá para entender, todo mundo consegue identificar cada uma das letras, é que é o importante, tá? Essa é a palavra que eu devia ter dito. Identificar. Cada letra é diferente da outra. E a gente tem, todos nós, enquanto escritores, temos a obrigação de fazer com que cada letra saia diferente da outra. A letra não pode sair igual. Se uma letra sai parecida, se o S sai parecido com o R, por exemplo, se o N sai parecido, se o A parece com o O, se o P parece com o Q, não pode. A gente tem que tentar diferenciar. Então, todo dia a gente vai trabalhar um pouquinho disso. Para começar, eu trouxe aqui essa imagem, gente, para nós vermos uma coisa. Ó. Como eu falei, vocês já podem ter visto também várias formas de letras diferentes. E isso está ok. Tá? O importante é que a gente consiga identificar, tá bom? Só para vocês verem aqui como é diferente as letras maiúsculas das minúsculas, isso no alfabeto cursivo. O que é o cursivo? Essa letra que a gente não vê nos livros, né? Que nos livros é digitadozinho, a letra que a gente escreve à mão, tá? A gente chama também essa letra de mão. Vejam aqui como é toda redondinha, bonitinha. Por exemplo, o A, começando lá do A. O A, né, vem aqui, sobe, vem e faz a curva. Eu mesmo não uso esse A, eu uso um outro A, que já deve ter visto, né, que é aquele mais aberto, assim, parece um C, com a boquinha mais fechada. Mas, né, a questão é, vejam só, observem como todas as letras, galera, são diferentes, tá bom? Todas elas se diferem uma da outra, porque assim, é de um jeito que não dá para confundir. Nessa imagem ainda o que dá para confundir um pouco, dá para confundir ali o I com a forma que ele faz o T, por isso que eu também não concordo usar esse I e esse T, eu vou mostrar depois, é a forma do I e do T que eu considero melhor para a gente usar. Esse V também eu não considero tanto, mas assim, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a estudar para a gente desenvolver nossa letra de um modo que as letras não se pareçam, tá bom? Porque eu estou percebendo isso, não é em um, não é em dois, não é em três colegas, é em vários colegas da turma, o que não é um problema, só começa a ser um problema quando a gente começa a confundir, mas espera, que letra é essa? E essa? Isso aqui é um R? Ou isso aqui é um S? Mas esse M parece com esse N, esse O ou é um A? Não está dando certo, então a gente tem que conseguir separar. E assim, as letras maiúsculas a gente usa pouco, né? Como a gente sabe, tem um momentozinho certinho para usar as letras maiúsculas. Mas as minúsculas, que a gente usa em grande parte, maior parte do tempo, a gente tem que ter muito cuidado com elas, tá certo? Principalmente essas que eu tô falando, ó. O A é diferente do O, por quê? Porque o A não tem a bolinha, não é cortadinho no meio, não é isso? Por exemplo, o G e o Q também são diferentes, porque a barriguinha do G é para um lado e a do Q é do outro, mas também eu considero fazer o Q sem a barriguinha, só o palitinho, para ficar melhor, percebendo? O B, veja que o B parece um L, só que tem uma perninha a mais, que o L não tem. Muita gente nem usa esse B, mas né, é um bom jeito também pode usar o outro B assim, né, que parece o B de letra de bastão, mas enfim, vamos trabalhar um pouquinho isso, essa questão da caligrafia, tá bom? Eu vou abrir aqui uma imagem e vamos lá, só eu botar para gravar aqui, eu vou sumir um pouquinho, mas vocês vão me ver aqui, deixa eu ver, tá gravando 1, 2, 3, o tempo tá passando, então vamos lá. Como vocês podem ver aqui, temos um caderninho de caligrafia. E eu vou aproveitar e vou falar sobre essa questão das letras usando aqui. Antes de falar das letras, gente, eu queria explicar uma coisa. Que eu percebi também que muitos colegas não sabem usar o caderno de caligrafia.
eles usam como se fosse um caderno normal. Veja só, tem gente que escreve, ó, escreve aqui assim, aí depois escreve aqui embaixo como se fosse outra linha, aí escreve aqui nessa linha de espaço, e não é, porque vejam só, as linhas de escrever no caderno de caligrafia são essas, ó, que tem assim, a linha de caligrafia é dupla, essa aqui, ó, essas linhas aqui de escrever, entre elas é como se fosse um espaço, ó, aqui, essa parte que eu vou colocar em vermelho, ó, a gente não escreve, gente, isso aqui é só um espaço entre as linhas, tá certo? Alguns colegas podem estar pensando, mas Mário, o professor está explicando um negócio desse, mas a gente já sabe? Não, gente, tem alguns colegas que não conhecem. Muitos colegas, inclusive, eu vi escrevendo aqui, ó, nessas partes que eu estou colocando de vermelho, tem colegas que escrevem aqui, como se fosse uma linha, e não é, gente. Ó, o caderno de caligrafia tem essas duas linhas aqui, ó, é a linha grande, grossa, e a linha fina. Para que é a linha fina? Como vocês podem ver naquela imagem que eu tinha mostrado, ó, a linha fina serve para escrever as letras minúsculas, ó, o A, aí o B. Ah, pessoal, desculpa que vai ficar bem feio aqui, é porque é difícil de escrever no computador, tá? Mas vocês na mão eles fazem bonitinho, ó, o C. Deixa eu colocar em outra cor. Vamos lá. Ó, o A não ficou outra cor. Aqui, ó, o A não pode passar a linha que eu escrevi porque no computador é ruim, né? Eu não estou escrevendo com lápis, escrevendo com mouse. Aí, ó, o B. Aí vemos o C. Ai, ficou feio. B, parece um L com um negocinho assim. O C, o D, bem pequenininho. Aí o D, ó, cresce. Mas, ó, a bolinha dele, a cabecinha dele tá na linha de baixo. O E não pode passar da linha. Agora o F passa, ó. Ui, vai lá pra cima e desce. Tem gente que faz o F assim, com a bolinha. Eu prefiro sem a bolinha para não confundir com outras letras, né? Aí vamos lá, temos o G, e o G tem que ter a bolinha assim. Desculpa, tá feio. G, aí o H vai lá para cima, só que a cabecinha dele, ó, as perninhas dele aqui embaixo. H, I, todo embaixo, ó, só a pontinha dele que é para cima. J, né? Aí o K minúsculo em letra cursiva é muito difícil para nós usarmos, porque o K não é uma letra da língua portuguesa, mas olha aqui, ele existe, ó que bonitinho que ele é. Na imagem vocês vão poder ver melhor, porque aí o K, o L, vamos lá, o M é importante, pessoal, que a gente consiga fazer isso, ó. Espera aí, eu não consigo fazer. O M com 3 coisinhas e o N com 2. Acontece da gente fazer assim também, né? O M assim, só com uma perninha ali, e o N com outra. Só que isso, gente, é uma variação do alfabeto bastão, que é o que a gente vê nos livros, em que o N é assim, né? E o M é assim. Aí se a gente escreve assim, veja como o M fica parecido com o N. Aí o N é muito parecido, ó, com a forma do R também. E tem gente que faz o S meio assim, aí também dá pra confundir, tá certo? Por isso que eu tô não é perdendo esse tempo, mas por isso que eu tô dedicando esse tempo a explicar isso. Ó, o N, aí vamos pro O. Aí lembrando, vocês não escrevem nessa linha do meio, só aqui, ó, na linha pequenininha. O O, vou fazer o alfabeto logo todo, né? O P, aí desce. Tem muitos colegas que eu percebi que não conhecem o P minúsculo, só fazem o P assim, ó, maiúsculo. Toda vez, no meio da palavra, eu coloco o P assim. Lembra? O P minúsculo vai para baixo, ó, P. Aí o Q é o contrário do P, ó, ele tem a cabecinha e desce, tá? Não precisa desse risco no meio, não, certo? O Q e desce. Tem gente que faz assim também, bota uma barriguinha. Mas eu acho melhor sem, né? Só aqui, ó, certo? Ó, o Q, aí o R, não consigo fazer direito aqui, o S, ficou feio, desculpa, mas você sabe como é que é. Aí o T, ó, vai lá pra cima e corta, tem gente que não corta. Pode fazer o T também assim, professor, parecendo um L com um negocinho? Pode, é só não esquecer de cortar. Aí vemos o U, ó, veja que as minúsculas todas aqui, ó, dentro da linha. O V, que é pouco usado por aqui, a gente não usa muito esse V, que é desse jeitinho, né? Aí o W, que é como se fosse um M de cabeça para baixo. O X. O Y, que parece um G, só que ele é abertinho em cima. E o Z. Galera, nossa primeira atividade de hoje é nós praticarmos esse alfabeto minúsculo, tá bom? Quem tiver caderno de caligrafia vai fazer esse alfabeto pelo menos em uma página. Você vê, aqui, o que eu fiz aqui nessa imagem,
usou 2 linhas. Aí tem mais aqui, tem mais uma, duas, dá pra fazer mais 2 vezes na imagem. Quem tiver canal de caligrafia, faça pelo menos uma paginazinha assim, tá bom? Não precisa nem colocar aquele cabeçalho todo. Você pode colocar aqui na primeira linha só, a data, Escola Silvestre Mesquita, caligrafia. Pronto, tá? Só pra gente aproveitar melhor o espaço do caderno. E lembrando, pessoal, por favor, todo mundo vai fazer. Quem não tem canal de caligrafia vai fazer no caderno normal mesmo. Fazer pelo menos umas 3 vezes aí o alfabeto. Esse alfabeto minúsculo que eu vou colocar no grupo, tá certo? Hoje nós vamos focar no minúsculo mesmo, alfabeto minúsculo, que é o que a gente usa mais, tá bom? E assim, vocês vão fazer isso. Quem tiver canal de caligrafia, faça no caderno de caligrafia. Cuidado para não riscar nas linhas que não se deve riscar, tá bom? Essas linhas são de espaço, lembra? Essas linhas entre as linhas de escrever são espaços, você não escreve nelas, tá? E quem não tiver canal de caligrafia, faz no caderno normal mesmo. Depois disso, pessoal, nós temos aqui, ó, conteúdozinho sobre produção de texto. Vocês vão me ver aqui de novo, pronto, ó. E temos aqui, ó, que cuidado devemos ter ao produzir um texto? Que esse é o outro grande problema que eu estou vendo aqui conosco. Nós estamos com muita dificuldade em produção de texto. Pode ser, né, por causa desse negócio todo da pandemia, que atrapalhou muito a escola, mas nós vamos trabalhar para melhorar isso. Vamos lá. Temos aqui 14 regrinhas para ajudar. Primeira, leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro no que você vai escrever. Porque muitos colegas não pensam, só começa a escrever e escreve sem nem parar para pensar no que está colocando. Aí por isso que vem muita coisa para corrigir, né? Eu tenho que mandar, aí tem que a pessoa fazer de novo, vocês não gostam. Usar letra legível, ou seja, escrever de um jeito que dê para a gente ler, que já aconteceu de colegas me mandarem o texto, eu olhar e falar, cara, não consigo ler, e ter que mandar para a pessoa fazer de volta. Lembra que a obrigação de fazer a letra que dê para entender é a obrigação de quem está escrevendo, não de quem está recebendo. O texto tem que ser bem distribuído na folha. É aquilo que eu sempre falo, pessoal. Use o texto, use a linha todinha. Ó. Se tem parágrafo, você deixa o espacinho do parágrafo, depois escreve até o fim da linha. Até o finzinho da linha. Se não der para caber alguma palavra, você coloca a sílaba que der e um tracinho. Aí dar um título ao texto e colocá-lo no meio da linha. O título fica no meio da linha, certo? Manter sempre o mesmo espaço nos inícios dos parágrafos. Parágrafos sempre com o mesmo espaçozinho. 6. As margens devem ser regulares. As palavras devem ir até o fim da linha, a não ser que seja um poema. Mesma coisa que eu falei lá em cima. Escreva até o fim da linha. Só se o texto for um poema, não precisa, né? Escreve só um pouquinho e pula, um pouquinho e pula. Mas se for um texto em prosa, você escreve até o fim da linha. Só se acabar o parágrafo, né? Se acabou a ideia do parágrafo, aí você pular para outro que pode deixar esse espaço. Esse, gente, é o maior problema que está tendo. Nossos colegas, nós, que estão no bem, a gente não escreve até o fim da linha, tá? Isso não vale. Se fosse, por exemplo, aqui há uns anos, for fazer vestibular, for fazer o Enem, essa questão de não escrever a linha toda, pede ponto, tá bom? Não saber usar a linha. Então, vamos lá. Escrevam até o fim da linha. Aí fazer o uso da pontuação, que nós já estamos estudando. Expor ideias com clareza, você tem que escrever de um jeito que dê para entender o que você está escrevendo. Cuidado com a repetição de palavras. Substitua-as por outras com o mesmo significado. Para não ficar repetindo a mesma palavra direto. Tem colega que fica só direto e ele saiu de casa, e encontrou um amigo, e não faz, né? Ou pode colocar vírgulas, né, para substituir. 10. Atenção, frases longas podem deixar seu texto confuso. Mas como eu faço para não deixar uma frase muito longa? Tipo, teve colegas que eu falei isso, né? Colegas. Mandaram um texto e eu brinco até que a gente tem que ler o texto num fôlego só. Era uma vez uma menina que saiu de casa para passear com seu cachorrinho quando chegou... Né? Porque não tem um ponto, não tem nada, não tem uma expressividade. Vocês lembram, pessoal, aquela dica que eu dei semana passada? Vocês têm que conseguir ler um texto como se estivessem falando, né? Deixá-lo mais natural. E é a pontuação que faz com que isso aconteça. Para ajudar, é assim, você tem uma ideia de uma coisa para escrever. O menino saiu de casa para ir para a escola. É uma coisa, ponto. Chegando no ponto de ônibus, ele viu seu amigo. Ponto. O amigo chegou perto dele e perguntou. Ponto. Ou seja, cada coisa, para começar, você pode colocar o ponto. Quem tem dificuldade? Alguns colegas não têm dificuldade nisso, mas os que têm, vamos pelo menos começar a usar o ponto, tá bom? Cada frase, cada ideia, coloca o ponto. 11. Lembre-se, seu texto deve ter início, meio e fim. E essa é uma dica muito importante para a questão de parágrafos. Muitos também não sabem usar o parágrafo. Aí vocês vão pensar assim, gente. Ó, parágrafo é a parte do texto. Quando você pensar no seu texto, você vai pensar o seguinte. Ele tem que ter um início. Como é que você vai começar a história? Aí você faz o primeiro parágrafo, o início da história.
O meio é o desenrolar da história, as coisas que acontecem, as confusões, as aventuras, tudo no meio no segundo parágrafo, que é a história. E o terceiro parágrafo, o fim, que é quando as coisas vão se ajeitar e vai dar tudo certo, tá? Claro que isso é uma estrutura muito simples. Tem textos, né, muito mais que isso, mas pelo menos, para os colegas que não fazem parágrafo nunca, vamos começar a tentar pelo menos essa estrutura dos 3 parágrafos, que é o início, meio e fim. Apresentar um texto bem caprichado e limpo, é necessário também, né, ficar cheio de borrado ou riscado, não risca, gente, vamos fazer de lápis, passar a borracha quando errar e não riscar. 13, consultar o dicionário quando tiver dúvidas, essa é uma boa também, ou perguntar ao professor, também, professor, como é a palavra tal, né? Ou então pesquisar na internet como é que escreve tal palavra, para não escrever a palavra errada. E 14, reler o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo, corrigindo o que for necessário. Muitos colegas não leem o texto e tem que ler o texto, certo? Gente, esse vídeo está ficando um pouquinho longo, mas é necessário, tá? Porque, como eu falei, são coisas que eu não dava mais para deixar passar. Por isso eu peguei a aula de hoje toda só para corrigir isso, a aula de português só para corrigir isso. Só continuando essa parte falando dos textos. Olha só, vou tentar resumir aqui para ser mais rápido. Olha o seguinte, olha só, eu vou abrir aqui uma imagem, eu vou abrir aqui uma folha para falar um pouquinho mais sobre isso. Ó. Gravando, 1, 2, 3, está gravando. Vamos lá, vou escrever um texto aqui. Vou colocar aqui na primeira linha, essa aqui do meio, um título, A Grande Viagem. Olha só, bem no meio, né, da linha. Eu não posso colocar um título, por exemplo, aqui, ó. Ih, já até se escondeu. Um título, não posso deixar um título aqui. Não, bota o título lá no meio. Agora o começo. Aqui, ó, pertinho da linha, parágrafo, eu vou começar. Vou começar com Era Uma Vez, né, que o mundo já conhece. Era uma vez uma menina chamada... vou colocar Hilda. Pronto. Hilda. Ponto. Foi informação. Ela morava na floresta com sua mãe e seu bichinho. Cadê? Não pegou. Bichinho de estimação. Chamado. Olha aí não vai caber a palavra. Por isso que eu assim, a palavra toda. Ó, chamado. Aí o resto o nome do bichinho não vai caber aqui, então eu vou para a linha de baixo. Ó. Chamado. Vou começar aqui, Túlio. Pronto. Escrevi errado. É Túlio. Ponto. Aí, ó, certo? Eles eram... Agora, assim, eu vou apressar um pouquinho aqui. Tipo, eles eram muito felizes... Vou escrever só uma letra só. Eles eram muito felizes e gostavam de morar lá. Ponto. Mas um dia aconteceu algo que fez com que... Ih, ele ficou muito grande, eu boto outra... Escreve até o fim da linha, não vai caber. Bota um tracinho, continua a palavra embaixo. Fez com que eles tivessem que se mudar dali, ponto. Ó, essa foi a introdução do meu texto. Foi a introdução, o começo. Diz que aconteceu alguma coisa. Mas o que foi que aconteceu? Aí vamos contar aqui. Acontece que a casa não era deles, eles tiveram... Aí vou desenvolver na história. Chegou no final, se acabou a palavra normal, é só pular aqui para baixo. Se a palavra você estiver escrevendo, né, lembre de colocar os pontos no final das frases. Se alguma palavra não couber, ó, bota o tracinho e continua embaixo. Tá, pessoal? Vamos usar esse tracinho. Eu quero ver esse tracinho acontecendo, ó. Nesse textinho aqui que está só inventado, eu estou colocando só ponto, mas a gente sabe que existem outras pontuações. Ó, minha palavra de novo não coube. Botei um tracinho e você explica legal aqui sua história. Aí aqui acabou outro parágrafo, bota o ponto. Começo lá embaixo, vejo aqui, ó, se tá a mesma distância entre todos os parágrafos e escrevo outro aqui. Tá bom? E veja só, pessoal, pronto, esse texto aqui, apesar de não ser um texto de verdade, só para demonstrar a estrutura, é o que eu quero que vocês façam. Percebam ó, que eu estou começando no início da linha. Olha, opa, minha linha ficou muito grande. Início, ó, não está bem no iniciozinho, porque aqui no computador não dá, mas no caderno dá. Escreva bem no início da linha, só nos parágrafos que a gente deixa um espaço. Comece sempre o parágrafo ó, com letra maiúscula, né? E depois dos pontos também, ó, com letra maiúscula. E tentem escrever também até o finzinho da linha, até o mais finzinho que der. E se não der para chegar bem até o fim, alguma palavra que vai ser cortada, você coloca o traço. Viu, galera? A atividade de hoje é fazer aquela caligrafia e vocês vão produzir para mim um texto, tá bom? Eu vou mandar o título, vou mandar o tema lá no grupo e vocês escolhem e produzem o texto que vocês acharem melhor. Lembrando que tem que pelo menos tomar cuidado com as linhas, com as letras maiúsculas e escrever a linha até o fim e ter pelo menos 3 parágrafos, certo? Obrigado por assistir, nos vemos na próxima.